pegam um dinheiro qualquer que vocês tiverem. Peguem o dinheiro, olha para ele. Pensa assim, o que me vem à mente quando eu olho para esse dinheiro? Qual o sentimento que eu tenho a respeito dele? A respeito de dinheiro. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Eu vejo as possibilidades do que eu posso fazer com esse dinheiro, mas para eu ter esse dinheiro, como é que é o meu pensamento a respeito disso? É tipo assim, eu preciso, mas eu não sei como. Eu só sei que eu preciso. Então olha o que a gente ouvia quando a gente era criança. Você tem que trabalhar muito para você ter dinheiro. Ter dinheiro não é fácil não. Pensa que é fácil ter dinheiro? Você tem que trabalhar muito, dar duro, acordar cedo, estudar muito. Você acha que por que o rico é rico? Ele rouba. Você pensa que ele só trabalha? Ele rouba. Com essas falas todas, pega nota, olha bem para ela, fica olhando. Eu quero que vocês façam isso depois, tá? Porque depois vai vir coisa que agora não vai vir. Olha bem pro dinheiro e pensa assim, qual que é o sentimento que está vindo? Raiva, muita raiva. E como que você quer ter dinheiro desse jeito? Você tem perto de você alguém que você tem raiva? Não. Então como é que você acha que você vai guardar dinheiro algum dia na sua vida, se você continuar com raiva dele? Então, a gente tem sim que gostar do dinheiro, não amar, gostar. E saber entender que o dinheiro, ele pode sim ser uma bênção, desde que o meu coração veja ele da forma certa. Inclusive, eu não consigo ajudar pessoas sem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não ajudo nem a mim e nem o outro. E que história é essa que eu fico contando que dinheiro não presta, que dinheiro é ruim, que dinheiro é difícil, que dinheiro é... Não. A gente vai focar aqui, a gente vai falar do dinheiro no casamento focado. Por quê? Porque a gente vê muitas brigas, né, dos casais a respeito disso. Então, eu quero que vocês anotem os textos. Anotem aí. Ah, não precisa anotar não, depois eu mando para vocês, naquele resumo lá. Mas eu vou ler, eu gostaria que vocês abrissem para a gente ler, tá bom? Lucas, capítulo 16, verso 13. Provérbios 11, 28. Provérbios 15, 16. Isaías 1, 19. Então, olha só. Eu não posso dizer que sou cristã, que eu faço tudo do jeito que o Senhor fala, mas eu ser avarenta. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Né? E quando eu trago isso para o meu coração, é a hora dos desencontros no casamento. Então, eu não posso amar dois senhores. O dinheiro não pode ser um senhor na minha vida. Quando eu me preocupo excessivamente com o dinheiro, ele está sendo um senhor na minha vida, porque ele está me tirando a comunhão de eu falar com Deus. Então, se eu estou focada na preocupação da conta que eu tenho que pagar, do não sei o que vai chegar, do não sei o que eu tenho que comprar, como é que eu consigo pensar em Deus? Eu tenho que amar mais o abençoador do que a bênção. Então, se eu estou focada no dinheiro, o dinheiro é a bênção. Mas e o abençoador? Eu não conecto com ele. Então, eu preciso trazer essa clareza para mim. Quem que eu estou amando mais? As minhas preocupações com dívidas, com o que eu tenho que comprar? Ou eu estou dando meu tempo, meu pensamento para aquele que tem poder para me dar o que eu preciso? Tá? Então, eu preciso saber separar a bênção da maldição. 2. Provérbios 11, 28. Casais que focam na construção do casamento, do matrimônio, né, que quer ter um matrimônio sólido, eles embasam as suas finanças em princípios cristãos. Então, eles não perdem tempo brigando. Eu casei com 17 anos. Eu era muito matura. Meu esposo é 5 anos mais velho que eu. Então, ele sempre teve mais maturidade que eu. Só que ele deixava o cartão dele comigo. Eu não trabalhava, ele trabalhava. Quando ele recebia, ele me ligava e falava assim, amor, já caiu o pagamento na conta. Pode pagar as coisas. Imagina o desastre que eu fazia, gente. Eu ia pro cartãozinho lá, tirava o pagamento todinho, pagava o que tinha que pagar, e a gente estava recém-casado, então tipo, você não tem conta, papai, você não tem dívidas. Dívidas você vai gerando ao longo. Então o que você fazia? Eu pagava o que tinha que pagar, e o dinheiro que sobrava, eu comprava besteira. Principalmente coisa de comer. Aí quando foi um dia, e eu falava para ele de coisas que eu queria comprar, né? E aí ele falou assim, vamos sentar, vamos conversar, olha só.
Você lembra que você falou que você queria comprar tal coisa? Aham. Então, mas o dinheiro que a gente ganha não dá para comprar tudo de uma vez, né? Mas dá para comprar. O que você acha em vez da gente comprar muitos doces? Não que não vai comprar doce, pode comprar, mas não comprar tanto, né? E aí vai sobrar um dinheirinho para você comprar alguma dessas coisas que você quer. E aí você escolhe qual que você quer comprar primeiro. E assim ele foi me ensinando, né? Porque na minha casa, lembra que eu falei, a gente passou até fome, então tipo, a gente era muito escasso. E aí uma das necessidades básicas que o ser humano tem é comer, é não passar fome. Então o que eu fazia? Eu gastava muito com coisa de comer. Eu pagava o que tinha que pagar e o resto. Comida, vamos comprar comida, gente. Na minha cabeça, olha o subconsciente, você não pode passar fome de novo. Então, o que a gente fez ali, sem nenhuma maturidade, sem nenhuma instrução, sem ninguém ensinar pra gente? A gente sentou e conversou. Né? Então, vamos conversar aqui. Qual a melhor forma da gente ter estratégia aqui pra gente resolver isso aqui? Porque não pode ficar do jeito que tá. Então, quantos casais riquíssimos, aí os famosos que a gente vê na mídia, que já casou não sei nem quantas vezes. Larga casa, larga casa, larga casa. Então o problema não é dinheiro, porque dinheiro a gente vê que eles têm. Né? Então, onde é que está o meu coração? Está no pouco com Deus ou no muito sem Ele? Então, os casais, às vezes, você ganha mais que eu. Não, você que tem que pagar, porque você ganha mais. Não, isso aqui é do seu filho. O seu filho é seu, você tem... Como assim, gente? Então, a gente precisa saber colocar a importância e o valor no seu devido lugar. Então, será que eu estou valorizando o muito sem Deus? E será que esse muito vai ser muito por muito tempo, já que não tem Deus? Né? 4. Isaías 1,19. Então, olha que legal. Se eu sei ouvir, não é só ouvir não. Ouvir a gente escuta, a gente vai na igreja, a gente escuta a palavra, a gente vai numa reunião, a gente vê um filme, a gente lê um livro, tudo a gente está ouvindo ensino de Deus, né? Sobre Deus, se a gente quiser. Mas não é só ouvir, a palavra falou assim, ouvir e obedecer. Então às vezes eu escuto, mas na hora de executar é a obediência, cadê? Né? Eu tenho que saber que eu tenho que ter, às vezes o meu esposo está me sinalizando gastos que eu estou tendo, e eu fico inventando desculpa, mas é porque precisa, por causa disso, daquilo, daquilo outro, precisa, por isso que eu comprei, senão eu não tinha comprado. Mas se nós formos honestos com nós mesmas e avaliar, a gente vai ver que não precisava não, que podia esperar. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que quer que você faça, você tem que sempre trazer. Será que isso que eu estou comprando, essa dívida que eu estou fazendo, glorifica a Deus? Será que essa viagem aqui que eu estou comprando, adquirindo aqui, será que isso vai glorificar a Deus? Às vezes eu estou investindo meu dinheiro em coisas que não tem nada a ver com Deus. E aí lembra, se tudo que eu tenho é dele, é para ele, por ele, será que todas as vezes que eu tenho que ter um gasto, né, um investimento de dinheiro, eu penso nisso? Ou eu faço assim, de qualquer jeito? Não, eu estou precisando, vou lá e faço. Não, o que glorifica a Deus isso aqui? Porque antes de ser meu esse dinheiro, é dele. Como que eu estou administrando isso? Lembra da parábola dos talentos? Será que eu estou administrando da forma correta? E se eu não sei, pergunto para o dono. O dono vai saber te instruir. 1 Coríntios, agora capítulo 2, 16. A palavra afirmando, nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, aí o anterior fala assim, quem conheceu o Senhor para instruir? Quem somos nós para ficar comprando a riveria sem perguntar? Então eu tenho que trazer uma clareza, tenho que pensar sobre isso que eu estou investindo. Será que essa forma que eu estou fazendo, isso vai glorificar a Deus? Será que isso não vai trazer um prejuízo? Será que isso não vai trazer uma perda? Então eu preciso pensar antes de investir o que eu estou investindo. Às vezes a pessoa vem querendo me comprar, eu estou comprando para ajudar. Tá, mas você nem precisa. Você está ajudando o outro, atrapalhando você, é isso mesmo?
Então, se eu estou ajudando alguém e eu estou atrapalhando a mim, será que de fato eu estou ajudando? Eu fiz um resuminho aqui para falar para vocês, que fala assim: eu preciso saber a diferença entre aquilo que eu desejo, aquilo que é importante e aquilo que é indispensável. Tá? E eu quero que vocês anotem isso. Então, tem diferença do que eu quero, o que é importante e o que não pode faltar. Depois que eu trago essa clareza, né? O que é o que eu desejo? O que eu desejo é tudo que o meu olho bate. Bateu, gostei, eu estou desejando já. Né? Esse é o meu desejo. Eu vi uma comida ali que eu gosto, eu quero. Eu vi um carro bonito, eu quero. Eu vi uma roupa bonita, eu quero. Um sapato. Isso é desejo. Né? O que é importante? Importante é algo que eu preciso. Por exemplo, eu não posso ficar sem um calçado. Não posso sair por aí andando descalço. Tem que comprar, é um calçado. Eu não posso andar rasgada, suja. Eu tenho que ter roupa. Eu não posso andar fedida. Eu tenho que ter um desodorante. Né? Então, o que é importante é aquilo que é necessário. Eu preciso disso. Mas, mesmo assim, se eu comparar com o que é indispensável, às vezes o que é importante tem como eu esperar. Não ficar sem, mas tem como eu esperar. Então, por exemplo, eu estou com 2 sandálias, eu quero comprar a outra. É importante eu ter essa outra? Às vezes é, tipo assim, às vezes eu tenho sandália e preciso de um tênis, né? Porque eu preciso fazer ou trabalhar em uma atividade que tem que ser calçado fechado. Então, esse tênis é importante? É importante. Mas alguém exigiu que tem que ser esse mês? Não. Então, eu posso esperar para o mês que vem. Entende? Ele é importante, mas não precisa ser agora. Dá para esperar um pouquinho. Então, eu tenho que saber fazer essas diferenças. O importante eu não posso ficar sem, mas ele não é imediato. E o indispensável? O indispensável é agora. Adoeceu, tem que comprar remédio. Não tem para onde correr. Mas o remédio é muito caro. Você esperou ficar doente, não esperou? Agora você vai pagar. Pagar para sarar. Então, eu tenho que ter essas 3 coisas, essas diferenças muito claras na minha cabeça. Tudo que vocês olhar a partir de hoje, vocês vão fazer essas 3 perguntas. Isso aí para mim é só porque eu estou querendo? É importante para mim ou é indispensável? Vocês vão botar isso em prática. Quando eu souber fazer essas diferenciações, vocês vão ver que muitas coisas ou não vai comprar ou vai esperar. E com isso, enquanto eu espero, não tem aquelas dívidas que estão lá acumuladas, eu vou conseguir colocá-las em dia. Porque enquanto eu espero, eu não estou comprando, gerando mais dívidas. Eu estou esperando. Eu estou liquidando e está sobrando um pouco mais para que eu liquide, continue, né, colocando em ordem aquilo que não é meu, é do Senhor. E eu não estou sabendo administrar. Então, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, quer comprais, faça para a glória do Senhor. E eu não estou fazendo. Com isso, eu aprendo priorização. Eu aprendo a priorizar. O que de fato eu preciso comprar e o que eu não preciso comprar, eu estou comprando. Eu vou começar a ter essas percepções. Lembra do Espírito Santo, aquele que mora em nós? Ele vai falar assim, viu? Isso aí não precisava você comprar. Gente, eu já comprei tanta coisa nessa minha vida que não era para comprar. Comprei um curso, foi quase 3 mil reais o curso na época. E depois eu falei assim, pra que eu comprei isso? Eu não tenho nem tempo de estudar isso, eu estou gastando meu tempo com outras coisas. Mas eu já tinha comprado. E aí tem também lembra, eu tenho que tirar proveito de tudo, até dos erros. Aí eu falei assim, eu vou aprender alguma coisa que esse curso tem para ensinar, que dá para me usar na minha área, ou para ensinar pessoas. E aí eu aprendi estratégia de vendas. E hoje eu ensino e aplico. Tire estratégia das coisas que você quer, que você já percebeu que errou. Volta lá, olha para aqui, roupa. Gente, tem gente que tem tanta roupa que ele tem mais roupa do que o tempo de vida que ele tem para usar aquelas roupas tudo. Então, a partir de hoje, anota aí a tarefa. Eu estou gostando. E o Senhor está dando agora, isso eu não anotei não, tá? Ele está dando agora, eu gosto assim. Eu vou fazer uma limpa na minha casa. Vou olhar tudo, cômodo por cômodo. O que tem na minha casa aqui que eu não uso? Não uso.
Eu tenho cafeteira que eu não uso, eu tenho 3 panelas de pressão, eu tenho não sei quantas formas do mesmo tamanho, eu tenho 1 milhão de pratos, só tem 3 pessoas aqui em casa, eu tenho não sei quantos talher, copo, eu tenho não sei quantos pano de prato, gente, que fica amarelo, que você tem tanto que você não usa. Aí roupa, não tem aquela roupa que você comprou e usou só uma vez? É porque você não precisa dela. Vocês vão cômodo por cômodo. Até o final do curso essa tarefa tem que estar concluída. Vocês vão cômodo por cômodo. E aí vocês vão observar isso. O que tem aqui nesse cômodo? O guarda-roupa vai ser o alvo maior, né? O que tem aqui que eu não uso há muito tempo? E aí vocês vão começar a tirar. Vai tirando. Os maridos, os filhos vão falar assim, meu Deus, essas mulheres estão ficando tudo doidas. Mas não tem problema não. Deus falou que fez as coisas loucas para confundir as sábias, está tudo certo. Então, tira tudo. Depois vocês vão separar. Vão fazer assim, ó. Esse aqui eu vou dar 3 categorias. Esse aqui eu vou dar, esse aqui eu vou vender e esse aqui eu vou jogar fora. Objetos, meninas, mulheres, carregam energia. Se eu tenho muitas coisas, você tem muita energia parada. Energia não foi feita para ficar parada, foi feita para circular. Vocês sabiam que dinheiro é energia? Dinheiro é energia. Então, por exemplo, o cano quebrou. Aí você fala, Maria, não, tem que consertar o cano lá, quebrou o cano, vou chamar o encanador. Aí o marido, não, chama não, menino, tá muito caro, deixa que eu faço. Só que aí o encanador, ele tem família. Ele precisa daquele dinheiro para abençoar a família dele. Mas eu não libero, eu retenho o dinheiro. Olha, a ganância. Não disse, mas é para economizar. Tá? Aí você economiza de abençoar o encanador, mas você gasta quantas coisas que não precisa. E aí? Então, vocês vão separar nessa categoria que eu falei. E depois? Depois a melhor parte, botar em ação. Anota o nome desse aplicativo. Tem um aplicativo, um site que chama Enjoei, com J. Não sei se vocês conhecem. Conhecem? Sim, mas é mais fácil no Marketplace, né? Porque esse Enjoei aí, as taxas deles são bem grandes. Então, já que a Valquíria é detentora de um conhecimento mais avançado do que o meu, ela vai fazer. Eu sou vendedora, gente. Ela vai fazer um vídeo e ela vai postar lá no grupo ensinando para vocês. Como é que posta aí nesse outro aí que ela falou. Você não sabe postar no Marketplace do Facebook? Não, depois você ensina. Então, você é vendedora, nós não, filho. Não, eu sou, as meninas não. Então, olha só, eu vou falar basicamente. Valquíria, tem pessoas idosas aqui que tem contato com o computador informática depois de uma idade. Aí fica mais difícil processar. Então, ó, eu vou falar bem grosseiramente, assim, bem resumidamente. Nada mais é do que você tirar fotos do que você quer vender, você posta nesses sites, lá você vai especificar valor e descrever o que é o produto, né? Tipo, blusa de algodão, sei lá o que, escreve alguma coisa do produto, posta a foto e lá é como se fosse um shopping aberto para o mundo. Qualquer pessoa acessa lá e vê. E se ele quiser comprar, os dados que você colocou lá, a pessoa entra, compra e aí o dinheiro chega na sua conta. Tá? Então aqui já é uma estratégia de renda extra. Eu me livro das energias acumuladas, coloco essa energia para circular e ainda tenho uma renda extra. Tá bom? Esses sites você pode colocar que é usado, não é novo. É seminovo, mas está em condições boas e tal. Você explique, seja honesta. Coloque com honestidade. E Deus vai te honrar. Tá bom? Então, e depois, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Prioridade é honrar a Deus, lembra? Vou pagar minhas contas. Não vou comprar nada com esse dinheiro. Eu vou pagar o que eu devo. Para colocar colocar a honra de Deus em dia. Que não está. E depois, aí sim, depois você pode guardar. Aí eu vou ensinar para vocês como é que guarda também, que não é na poupança, tá? A poupança já não era para existir mais, era para estar extinta. Mas, por causa de pessoas que ainda não têm algum conhecimento, ela ainda existe. Então, aí vão algumas dicas. Dedique um tempo com seu cônjuge, com seus filhos também, para avaliar como que está sendo gasto os seus recursos. Os recursos dos dois, né? Busque potencializar esses recursos juntos. O que é potencializar? Isso aqui que eu acabei de falar, fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você ficar trabalhando para o dinheiro.
Nunca digam um para o outro que apenas coloque, tipo, eu gosto disso, eu desejo isso. Isso aqui é gostoso demais. Nossa, isso aqui... Tá, mas e o outro? Você já ouviu qual é o sonho do seu cônjuge? Dos seus filhos? Qual o sonho deles? Porque quando eu falo dos meus, então só o que importa sou eu. E o do outro? Então eu preciso saber também qual o sonho do outro. E nós precisamos ajudar o outro também a realizar os sonhos deles. Não só focar no nosso. Porque senão eu estou sendo egoísta. Né? Então os dois se unem para potencializar aquilo que conquistam, para que sonhos sejam realizados. Né? Mobilizem-se juntos para que as prioridades sejam cumpridas. Então, tipo, eu priorizei que é isso aqui. Aí o outro falou, não, eu estou vendo que não é. Então tem que ter um acordo. Porque senão vai ficar um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, tem que ser junto. Tem que ter um comum acordo. Não tenha medo de compartilhar valores com o outro, né? Então, às vezes eu quero esconder, porque se eu compartilhar, o outro vai me vetar. Aí eu falo, não tem que ter segredo, tem que ser partilhado. Então, eu já ouvi vários, principalmente homens, né? Deus me livre falar para minha mulher quanto que eu ganho. Ué, como assim? Aonde é que ficou o texto que quando casa vira um? Eu preciso sentar com essa pessoa e conversar que quem está só com os filhos não é como marido, mas se eu moro com essas pessoas, também tem que ter uma conversa. Então a gente precisa sentar, a gente precisa ver quanto que cada um ganha, saber o sonho de cada um, as dívidas que cada um tem. Então, se moramos juntos, temos que trabalhar juntos. Não tem que ser individual. Tem que ter essa unidade. Não é união, é unidade na família. Às vezes, não é porque o outro não entende. Ele traz uma crença de que é assim. Às vezes veio lá da casa dele, lá também era assim. E aí eu trazia assim na minha cabeça, quando eu casar, não vai ter isso na minha casa. O dinheiro de um é do outro é do outro e acabou. Quem receber primeiro já sai pagando, independente de que conta que é, de quem que fez. Não existe isso. E eu ensinei isso para minha filha. Só que quando ela casou com o marido dela, a mente dele não era assim. E ela fez o quê? Ela falou, não, tem que ser, nós somos um. Então não tem negócio de dinheiro separado. Separado é quando você está separado. Aí. Você juntou, agora é de todo mundo. Então tem sim pessoas que você confie para você. Se as pessoas moram dentro da sua casa, mora com você, é uma equipe, é uma família, tem que ter unidade, não é união, é unidade. União é um saco de laranja, unidade é o suco, é a laranjada, é tudo misturado. Não tem como separar a unidade. União tem, eu pego uma laranja aqui, jogo para lá, pego outro, jogo para lá. Não, família é unidade, não é união. Então, olhando para casais, se o seu marido tem problema para entender isso, você precisa chamar alguém que ele escute para explicar isso para ele, porque está errado. Isso está errado. Né? E eu preciso ter essa clareza no casamento, porque senão um ganha mais que o outro. Só que quando tem a unidade, não existe quem ganha mais. Porque o dinheiro vem para benefício da família, não é de mim e nem do outro, é de todos. Mas se não tem a unidade, não, você ganha mais que eu, então você paga isso, isso e isso. Você que vai comprar isso aqui. Você que... Entende? Essa é a brecha para começar as brigas. Então, se o dinheiro é dos dois, é para benefício da família, se eu tenho isso na minha mente, essa certeza, não tem como brigar. Né? Então, tudo que a gente faz com as finanças, lembra sempre, é para a glória de Deus. Então, será que quando eu separo e ocorrem essas brigas, eu estou glorificando a Deus fazendo esse tipo de coisa? Ou os filhos? Quando está jovem principalmente, né? Eu quero comprar bolsa tal, quero comprar sapato tal, quero ir em tal lugar, eu quero comprar joia tal, quero... Sim. E o seu compromisso com a sua família? Que você está ensinando para ele que quando ele tiver uma família, não é só ele que existe uma família. E ele precisa contribuir. Primeira coisa que tem que ser feita não existe culpado. O outro ganha mais que eu, o outro gasta mais que eu, o outro... Não. Lembra sempre, tudo que der bom para um, vai dar para o outro. Se der ruim, vai dar também, para os dois. Então, lembra, eu também não tinha maturidade, mas eu aprendi.
né? Então o outro, ele tem crenças a respeito de dinheiro. Eu não sei como foi ensinado para ele, ou se foi. Então os comportamentos dele é em cima do que ele acredita que é certo. E muitas vezes o que o outro acredita que é certo não é, prejudica ele, né? Só que eu preciso ajudar ele, não excluir. Ah, mas já que ele nunca faz, ele está gastando, ele nunca me ajuda, então eu não vai saber. Pronto, separou, houve uma separação. E é isso, nessa separação, é que moram as brechas. Então, por exemplo, a Jaque falou assim, ó, quando a gente conseguiu adquirir o carro, ele começou a acreditar em mim mais. Então, ela foi estratégica. Então, agora que ela foi estratégica e ela alcançou algo que ela não tinha antes, o que ela está fazendo com esse algo que ela alcançou? Ah, nada. Então, não adiantou você alcançar. Se você mostrou, ganhou campo, você ganhou confiança. Faça algo com essa confiança que você ganhou. Então, eu preciso introduzir no outro um ensinamento. E não é tacando na cara. Você viu, ó? Viu, ó? Eu economizei o dinheiro, agora deu para comprar um carro à vista. Não é isso. É você trazer para ele o benefício do que foi feito. Então, olha, você viu que a gente conseguiu comprar o carro? Você gostou? Tudo que você quer ensinar para o outro, aprenda a dica. Você nunca chega apontando a falha. Primeiro você elogia, tá? Quando você elogia, o cérebro faz assim, ó, pum, ele abre. Quando você fica apontando, faz assim, ó, nada, nem uma marreta abre esse cérebro para entender nada que você está falando. Então, primeiro você elogia. Então, você fala, nossa, você viu que nossos esforços, o que deu? Gerou fruto. A gente conseguiu comprar um carro à vista. Quanto que a gente pensou que a gente ia poder comprar um carro à vista? Mas a gente trabalhou, a gente, né, batalhou juntos e a gente conseguiu, você viu? Você gostou? Ó, começa a trazer ele, ó. Eu quero saber de você, como é que você está se sentindo com isso? Então, deixa a pessoa à vontade. Quando ela tiver à vontade, aí você vai começar a introduzir o ensinamento. Aí você pode falar assim, nossa, quantas coisas a gente poderia ter adquirido ao longo da nossa vida se a gente tivesse usado essa estratégia. Nunca, não toca na falha do outro. Você tocar, o cérebro vai fazer assim, ó, na mesma hora. Então, não toca na falha. Então, você sempre vai falar assim, traz tudo, você traz o ensino. Então, você viu como foi bom? O que você acha da gente continuar usando essa estratégia? Entendem? Então, é isso que a gente tem que fazer. Às vezes, eu olho para o outro, eu li um livro do pastor David Paul Yong-Chu, que ele fala que a gente tem que... Na verdade, o que ele diz é usar a fé, né? Eu não posso olhar para a pessoa, lá ele conta a experiência de um casal que tinha uma filha que virou prostituta. Ela cresceu no lar cristão e virou prostituta. Então, ele foi pregar numa igreja, esse casal procurou ele para orar e falou dessa filha. E ele perguntou para o pai assim, o que você sente a respeito da sua filha? Ele falou, eu tenho nojo dela. Quando eu olho para ela, eu vejo ela suja. Inclusive, eu nem recebo ela mais na minha casa. E aí o pastor riu e falou assim, você ora a Deus que ela mude, mas você vê ela suja. Então, você precisa ver o que você quer e não o que você não quer. Então, a partir de hoje, você vai olhar para ela, o seu pensamento, sua mente pode até te dizer que ela é suja, que ela é uma prostituta, mas o seu coração tem que olhar para ela com o olhar que Deus olha e falar, ela é a minha imagem e semelhança. Você tem que amar ela. Amar não é um desejo, é um mandamento. Eu estou mandando você amar. Não é para você amar porque você quer, é porque eu estou mandando. Então, você tem que olhar para aquilo que você quer, para aquele que você quer, e você vê ele, mesmo que você não acredite. Mas você tem que declarar. Eu declaro que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. E declara sobre essa pessoa tudo que você quer que ela seja. Com a sua boca, mesmo que sua mente não acredite, fale com a boca. Declare. Outra experiência que ele contou foi que existia um casal que o marido foi para a guerra. Ele ficou lá muitos anos, acho que uns 3 anos. E ele sempre mandava dinheiro para a mulher, sempre mandava dinheiro. Quando ele voltou da guerra, ele chegou, a mulher tinha vendido a casa deles, casado e foi embora. Ele não tinha nem casa para voltar, quanto mais mulher. E ele falou que esse homem, ele entrou numa crise tão grande, o ódio tão grande da mulher, que ele desenvolveu doenças físicas. E aí ele foi também no pastor, o pastor orava e contou essa história. O pastor falou assim, você tem que orar por ela. E ele falou assim, orar? O senhor não ouviu o que eu falei, que ela fez comigo? Ela tirou tudo que eu tinha, ela tirou minha honra,
ela tirou o meu dinheiro, ela tirou minha casa, ela destruiu minha vida. E eu vou orar por ela? Não vou não. Aí o pastor falou, não, você vai. Para curar tudo isso e resolver todos esses problemas, a solução, o primeiro passo, você vai orar por ela. Ah, mas eu não sei nem o que eu oro por ela. Aí ele falou assim, ajoelha aqui, que eu vou começar a orar e você vai continuar. E aí o pastor começou, impôs as mãos, falou assim, Senhor, essa mulher foi enganada pelo diabo. E ajuda ela a ver que resultado vai ter o que ela fez. Ajuda o seu filho a ver aquilo que está por trás do que os olhos humanos veem, mas aquilo que o Senhor, no mundo espiritual, vê. E ele começou a orar. Quando ele começou a orar, ele falou, agora você continua. Aí ele falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero orar por ela. Eu não sinto nada por ela, a não ser raiva. Eu tenho muito ódio. Mas já que o pastor disse que eu tenho que orar, então eu peço que o Senhor faça alguma coisa por ela que eu agora não posso e nem consigo. Ele foi honesto. Ele abriu o coração, né? Eu não vejo nela nada de bom, mas o Senhor, se o Senhor vê. E ele levantou e o pastor falou assim, você vai continuar orando. Todos os dias, nem que você fale a mesma coisa. E depois de 30 dias você volta aqui que eu vou orar por você de novo. Aí ele voltou, orou lá os 30 dias, nos 30 dias ele voltou. Aí ele falou assim, e aí, como é que você tá? Ele falou assim, eu tô outra pessoa. Tô outra pessoa. Hoje eu consigo ver ela, uma pessoa que necessita de oração. Uma pessoa que precisa de um olhar de misericórdia sobre ela. E esse homem, ele tinha desenvolvido tuberculose. E o médico falou para ele, você vai morrer em X tempo. A tuberculose regrediu. E aí ele falou, depois de 1 ano, se eu não me engano, ou 6 meses, e eles tinham filhos, né? Nem os filhos ela levou. Quando ele voltou, ele teve que assumir os filhos. E aí ele falou assim, que encontrou com ela no supermercado. Ele estava no supermercado comprando alguma coisa, de longe ele viu ela. E ela estava assim, acabada, magra, né? Muito, assim, sofrida. E ele foi até ela. Aí ele falou, oi fulana, como é que você tá? E ele gostava dela, tá? Deus fez isso. Fez ele voltar aquele amor que ele tinha por ela. E aí ele falou assim, como é que você tá? Quando ela viu ele, ela desabou a chorar. Ela começou a pedir perdão dentro do supermercado. Começou a pedir perdão, que ela não devia ter feito o que fez, que ela foi muito má, que ela não pensou nas consequências, e foi falou que o homem tinha largado ela, que ela estava morando na rua. Ele perdoou ela e levou ela de volta. E o que os filhos precisavam em casa? Da mãe, gente. Um lar, uma família foi restituída. E o que o adversário queria? Acabar com a vida dela. Que é isso que ele veio fazer. Roubar, matar e destruir. E eu vou ser cooperadora dele? Eu não. Por mais que o outro fale, e a história da filha prostituta, os pais começaram a fazer o que ele falou também, mesmo que eles não acreditassem no coração, na mente. Mas eles foram falando, e o coração foi sendo convencido, e um dia Deus fez a filha ir bater na porta, mesmo o pai tendo proibido ela de ir lá. Ela foi. E quando eles abriram a porta e viu que era ela, aí já foi diferente o comportamento. Abraçaram, acolheram, e ela falou assim, há quanto tempo eu queria ter voltado, mas eu tinha medo de vocês não me aceitar. Né? E ela voltou para a igreja, e Deus usou ela, e hoje ela é uma missionária, uma pregadora da palavra. Então, Deus, ele quer a todo tempo operar, mas nós não estamos dispostos a abrir mão das nossas certezas. Então, que a gente, a partir de hoje, seja marido, seja filho, seja pai, seja mãe, seja quem quer que seja, que eu tenho esse olhar de condenação para essa pessoa, de falta de esperança, que eu ore a Deus, mesmo sem força, que eu aprenda a orar e falar, Senhor, me ensine a ver do jeito que o Senhor vê. Eu não quero mais ver com o meu olhar. Não é o que os olhos da carne vê. Tem um trecho na Bíblia, que não sei se é... Tem um profeta que ele chega num lugar e tem um exército vindo, né, para atacar o povo. E aí ele olha, eu fico só imaginando, eu gosto de imaginar as coisas da Bíblia, né? Eu fico imaginando ele olhar assim e falar assim, eles acham que são muitos. Mas os anjos, tem tanto anjo, que eu não consigo nem ver eles. E aí o moço desse profeta olha para ele e fala assim, o que você está vendo? Aí ele fala assim, Senhor, abre o olho dele, deixa ele ver.
Então, tem coisas que nós só vamos ver pelos olhos da fé. E a fé é aquilo que eu creio com todas as forças, mesmo não vendo. Então, eu creio que o cego vai ver, eu creio que o mudo vai falar, eu creio que o morto vai ressuscitar. A gente tem que orar com fé, não como derrotados. A palavra diz: se vai pedir, peça com fé. Senão, não precisa nem pedir. E a gente quer ver a concretização do que nós sabemos que existe, o poder de Deus. Então, se Deus é Deus de ressuscitar vale dos ossos secos, profetiza sobre esses ossos. Né? Então, a gente precisa profetizar onde eu não, com esse olho eu não vejo. Engraçado que ele falou assim: o que você acredita que eu faço esses ossos viver? Ele não falou assim: eu acredito, não. Ele falou assim: Senhor, tu sabes. Por quê? Porque ele não acreditava, gente. Igual a gente. Mas Deus falou assim: profetiza. Faça algo e você vai ver. Então fale, mesmo que você não creia. Fale, declare e Deus vai fazer. Deus faz coisas maravilhosas e a gente perde por não crer. O texto diz assim, que Jesus uma vez passou na cidade dele, nenhum milagre foi feito lá. Na cidade dele. Porque lá ninguém teve fé. Então, o poder está em Deus. Ele tem o poder para fazer, mas ele gosta da partilha. Ele não quer fazer sozinho. Ele quer que eu acredite. Quando eu acredito, quando eu tenho fé, eu participo junto. Ele ama compartilhar com a gente. Então, é isso que ele quer, né? Então, se eu não creio que o meu esposo, que meus filhos saibam a respeito relacionamento com finanças, com dinheiro, eu vejo gastador, aquele que deve, que não tem compromisso, eu vou crer que ele vai sim conseguir. Eu vou pedir para Deus sabedoria. Ah, meu marido nem gosta de se envolver nessas coisas. Sim, mas olha, ele faz parte dessas coisas. Eu tenho que ter estratégia. Eu preciso trazer meu marido para esse mundo, ele precisa acordar para isso. Mas não é eu chegando para ele: olha, você tem que mudar. Ó, tô dando conta. Ó, não adianta, lembra o cérebro? Ó, estratégia, mulher sábia. É assim que a gente faz. Lembra, entra no quarto, fecha a porta, é no oculto, não precisa ninguém saber. É a gente e Deus. E ele vai operar e ele vai transformar a mente. O Espírito Santo faz isso. Não sou eu, mas eu chamo ele para fazer. Se eu não chamar, ele não vem. Então eu posso olhar para o outro e ver só o frangalho. Ah, eu não vejo nada de bom, mas Deus vê. Enquanto respira na terra, enquanto estamos na terra, nós acessamos o reino espiritual. Nós vamos lá quantas vezes, na hora que a gente quiser. Sentimos aquela presença maravilhosa. Estamos aqui na terra. Só tem uma coisa, eu falando para meu filho, só tem uma coisa. Quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós não vamos vir aqui não. Nós não acessamos esse mundo aqui não. Então o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer logo. Porque eu estou partindo daqui a pouco. Lembra da porta? A porta, está escrito assim nela, morte? É a porta. É a hora que eu vou para lá. E eu não volto mais. Então, enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Qual é o legado que eu estou deixando aqui? De derrotada? De vítima? De tristeza? De quê? De falta de esperança? Por mais que eu não veja. Moisés avistou a terra de longe, ele não entrou. Mas ele viu a promessa. Então, mesmo que eu morra, isso não se cumpre e eu veja, mas vai se cumprir. Porque se Deus falou, não cai uma folha da árvore. Né? Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Então, se ele falou, está falado. Eu posso morrer crendo, sem ver, mas ele vai fazer.